Olá, amantes da arte brasileira. Eu sou a Ana Martins e vou apresentar a vocês uma breve pesquisa sobre pintura histórica e de paisagem no período do Segundo Reinado, que aconteceu durante o final da primeira metade do século XIX e se estendeu até 1889, com a proclamação da República. Essa pesquisa tem como base o capítulo Arte e Academia entre Política e Natureza, da historiadora da arte Elaine Dias, que está no livro Sobre a Arte Brasileira, da Pré-História aos anos 60, organizado por Fabiana Werneck Barsinski. De acordo com a autora Elaine Dias, a coroação de Dom Pedro II, em 1840, certamente se tornaram um leque de possibilidades para a classe de artistas no Brasil. Tanto artistas estrangeiros quanto os artistas brasileiros viram na coroação de Dom Pedro II a chance ideal para a criação artística no Brasil. Um dos quadros a se citar pode ser a coroação de Dom Pedro II, pintado pelo artista francês François-René Moreau. Para ela, essa pintura demonstra ser a representação da transição entre o passado e o presente, o que fortalecia o sentimento nacional, funcionando como uma atualização da história brasileira. Essa tela, o ato de coroação do Dom Pedro II, irá retornar ao Brasil por iniciativa do Museu Imperial, em Petrópolis, no ano de 1975, sendo finalmente exposto no ano de 1981, nas comemorações dos 140 anos da coroação de Dom Pedro II. No ano de 1845, Manuel de Araújo de Porto Alegre também pintará a sagração de Dom Pedro II. Portanto, fazia parte do plano político desse Estado que se formava a atualização da pintura. Além da atualização da pintura histórica, era necessário e urgente a atualização do retrato do imperador. No retrato de Dom Pedro II, realizado no ano de 1864 pelo artista Victor Meirelles, é possível observar que o imperador encontra-se envolvido por diversos símbolos, inclusive símbolos que remetam ao poder do monarca. Na pintura, podemos observar livros e obras de arte que representam a cultura civilizada ocidental no Brasil. Outro autor que realizou uma pintura de retrato do imperador é o artista Pedro Américo, que no ano de 1872 realiza uma representação de Dom Pedro II em uma pose firme e confiante, na cerimônia de abertura da Assembleia Geral, em que se reunia anualmente o Senado e a Câmara dos Deputados do Império. Atrás de Dom Pedro, que porta a coroa e o cetro, estão figuras importantes para o contexto político. De acordo com as pesquisadoras Jéssica Costa e Mariana Costa, esses símbolos de poder e a pose do monarca demonstram semelhanças aos grandes reis europeus. Essas mesmas autoras destacam que é importante lembrar que o pintor Pedro Américo lecionou na Academia de Belas Artes, patrocinada pelo governo, e que também teve seus estudos patrocinados pelo imperador, assim como outros pintores. Eram solicitadas aos artistas encomendas de retratos que enaltecessem Dom Pedro II. Muitas vezes, os artistas eram alunos da própria academia, que recebiam prêmios, medalhas e bolsas de estudo. A tentativa de afirmação da figura do imperador tinha, portanto, forte caráter nacional, visto que na visão do imperador era preciso afirmar ao resto do mundo a imagem de um Brasil civilizado e progressista. A seguir, vamos olhar para o quadro realizado por Moreau. Neste quadro, vemos a mesma indumentária de majestade que será anos depois utilizada na representação do imperador no quadro de Pedro Américo. O que chama atenção nessa pintura é que alguns anos depois ela é marcada com os dizeres Viva a República, que efetivamente se proclamará em 1889. Essas produções podem ser tomadas como construtores de valores e sentimentos e possuem um caráter poderoso do discurso do Estado. Se as pinturas de retratos e históricas vão ocupando os espaços da arte brasileira, a pintura de paisagem não fica atrás e logo irá ocupando o seu próprio lugar. Podemos falar então de Toné.
De acordo com a historiadora da arte Elaine Dias, a pintura de paisagem caminhou junto à vida acadêmica desse artista francês. É verdade, no entanto, que durante o período que ficou dedicado à Academia Brasileira de Belas Artes, ele pouco produziu. E durante sua longa existência, embora não tenha sido considerado um grande artista, ele ofereceu ao âmbito da pintura de paisagem uma nova e importante faceta em um período fundamental à carreira do artista brasileiro. Elaine Dias diz o seguinte: quando inicia sua carreira como diretor na Academia Imperial de Belas Artes, Félix inova na composição da pintura de paisagem, deixando de lado suas referências europeias no que se refere à apropriação da luz e à repetição de esquemas já prontos de figuras, plantas e embarcações. Ele oferece ao público e aos seus alunos da academia composições diferentes, mais próximas dos desenhos, aquarelas e gravuras produzidos pelos artistas viajantes e relacionado ao seu próprio tempo. Em Mata Reduzida a Carvão, obra que aparece pela primeira vez nos catálogos das exposições gerais em 1842, vemos claramente uma narrativa em meio à paisagem, chamando a atenção para um processo social e econômico que ali se desenrola, como também ao caráter científico da natureza. Toné procura passar ao público uma mensagem histórica e social, propondo um alerta para a destruição das matas do Rio de Janeiro. Esse alerta se refere à exploração da mata em busca de carvão. Vemos a natureza grandiosa e intocada em um dos lados, e do outro o processo de destruição já instaurado, com a queima e a produção do carvão. Um aluno de destaque do artista Manuel de Araújo de Porto Alegre é o artista fluminense Agostinho da Mota, que no ano de 1850 recebe como prêmio uma viagem ao exterior, concedido pelas Exposições Gerais de Belas Artes. Irá residir em Roma até 1855. De volta ao Brasil em 1856, se torna um dos fundadores da Sociedade Propagadora das Belas Artes do Rio de Janeiro. Esse artista mostrará uma forte inclinação à pintura de paisagens realistas, como podemos ver no quadro Fábrica do Barão de Capanema, pintada em 1862. Suas pinturas de paisagem estão muito próximas aos ideais da academia, com forte caráter nacional. O artista busca retratar o caráter exótico da fauna e flora brasileira. Podemos concluir, então, que durante a primeira metade do século XIX, foi se forjando e consolidando um forte sistema de ensino artístico, que funcionaria muito bem na efetiva representação da história e da natureza brasileira. Essa ação, patrocinada e incentivada por Dom Pedro II, através de fortes ideais de progresso, possibilitou aos artistas um novo caminho de construção da representação do Império. Mas, antes de terminar essa apresentação, eu queria deixar aqui para vocês uma sugestão de livro muito bacana. Resultado da pesquisa de doutorado da historiadora da arte e socióloga Ana Paula Cavalcante Simeone, o livro Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, selecionei o nome da pintora fluminense Abigail de Andrade. Nascida no ano de 1864, anos depois da produção desses outros homens artistas que a gente estava vendo, Abigail deixou uma pequena produção, pois morreu muito jovem. O seu olhar era totalmente voltado para o Rio de Janeiro, para o cotidiano, para suas paisagens e cenários. Nas obras como Caminho para o Novo Mundo, A Hora do Pão e Estendendo a Roupa, pintados na década de 1880,